Oi mulher, bora para mais uma aula de um top simples, fácil de fazer, que a modelagem fica linda, cai perfeitamente no corpo e que é uma ótima pedida para você colocar aí no teu catálogo ou fazer para pronta entrega, porque é um top super econômico. Materiais que a gente vai utilizar aqui para ele. Eu vou usar o fio de polipropileno, vou usar 2 fios misturados, que eu quero fazer essa mistura aqui mesclada. Vamos usar cola para os arremates, aí usem a cola que você já tem costume de usar. Fita métrica, que é sempre importante aqui para os trabalhos, que eu vou passar para vocês tudo por medida. Uma agulha compatível com o fio que você vai usar, você pode usar qualquer fio, aqui eu vou usar o número 3. E a tesoura. As medidas aqui eu vou passar para vocês anotado no vídeo. Aqui eu vou fazer um top tamanho G. Então, as medidas dele, tanto em centímetros como medida para o tamanho P e tamanho M, eu vou deixar por escrito para vocês. Vamos começar fazendo aqui um cordão de correntes, tá? Vou fazer aqui a medida para o tamanho G. Depois que eu faço aqui a medida que eu preciso para o início da base do nosso bojo, eu subo aqui mais 2 correntes e no quarto ponto, na quarta correntinha, descendo aqui, 1, 2, 3, na quarta, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou seguir com ponto alto até o final aqui da carreira. Cheguei aqui no último ponto da minha carreirinha, das minhas correntes. O que eu vou fazer? Nesse último ponto aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos, para virar aqui o trabalho do nosso bojo, tá? Feito isso, agora eu vou seguir com ponto alto aqui no pezinho de cada ponto alto até chegar no final aqui da nossa carreira. Cheguei aqui no final, vou fazer minhas 3 correntes para equivaler ao primeiro ponto alto aqui da próxima carreira. Vou virar aqui o trabalho e vou continuar aqui fazendo a mesma coisa que eu fiz nesse início. Vou fazer ponto alto por toda a carreira. Quando chegar ponto alto sobre ponto alto, quando chegar aqui no espacinho de uma corrente, ao invés de fazer 3 pontos altos como eu fiz no início, a gente vai fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. A gente vai fazer essa sequência de vai e vem do bojo até chegar na largura de bojo que a gente quer, que a gente precisa, que eu vou deixar aqui para vocês. Vou fazer aqui meu bojo e volto. Voltei, fiz aqui a base do nosso bojo, tá? Agora a gente vai fazer um acabamento aqui em ponto baixo por toda a volta do nosso bojo, inclusive aqui na base dele. Vou fazer aqui meus pontos baixos e volto aqui com vocês. Mulher, algo que eu esqueci de falar aqui, quando a gente estiver fazendo o nosso acabamento em ponto baixo no bojo, ou do lado de cá da base ou do lado de cá, tanto faz o lado, a gente vai subir um cordão de correntes, tá? Faz o acabamento em ponto baixo, caminhando, caminhou, chegou nessa ponta ou chegou nessa ponta, faz um cordão de correntes, volta em ponto baixo e termina aqui o acabamento em ponto baixo do bojo, ok? Volta em ponto baixíssimo, aliás. Faz o cordão de correntinhas, volta em ponto baixíssimo e termina aqui o acabamento do bojo em ponto baixo, tá? Voltei. Depois que fizer aqui os pontos baixíssimos do cordão de amarração, encerra aqui o trabalho, corta a linha. Agora a gente vai fazer o outro lado do bojo igual a esse aqui. Façam a base e quando for fazer aqui o acabamento em ponto baixo, eu vou voltar com vocês, porque a gente vai fazer a união aqui do meio do bojo, tá? Caso vocês cheguem aqui na parte do cordão de amarração antes de chegar no meio do bojo, preste atenção de fazer do outro lado, tá? Aqui. Esse aqui é o lado certo do crochê e o meu cordão de amarração ficou pra cá. Então quer dizer que o outro lado do bojo, o cordão de amarração tem que ficar aqui pro outro lado. Prestar atenção nisso, vou fazer aqui meu outro lado e volto com vocês. Cheguei aqui na parte do meio do segundo top, do segundo bojo do nosso top.
E aí, como é que eu vou prender aqui a parte do meio? Nesse buraquinho aqui da pontinha do bojo, na parte do acabamento em ponto baixo, eu fiz 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. Eu vou unir os 3 pontos aqui centrais, nos 3 pontinhos centrais aqui, com ponto baixo. Se vocês fizeram diferente esse acabamento, não tem problema. É só vocês unirem esse meio aqui, deixar centralizado certinho. Não tem uma regra aqui fechada, não. Só deixar de forma centralizada. Então, como eu fiz 2 pontos baixos, uma corrente e 2 pontos baixos, eu vou fazer o ponto baixo, corrente e ponto baixo do meio prendendo. Aí fiz aqui um ponto baixo, o próximo eu começo o ponto e não fecho, venho aqui no meu outro lado do bojo, pego aqui no ponto baixo do meio e termino de fechar. Insiro aqui na correntinha, faço aqui um baixíssimo, volto no bojo que eu tô fazendo agora, faço aqui o ponto baixo sem fechar, pego aqui no próximo ponto baixo e fecho. Agora eu sigo fazendo ponto baixo para continuar o meu acabamento aqui no nosso segundo bojo. Como eu fiz aqui, ó, desse lado o cordão de amarração aqui, desse meu outro lado, meu cordão de amarração vai ser aqui, tá? Faço o cordão aqui de amarração, volto com ponto baixíssimo, vou voltar aqui fazendo ponto baixo, finalizar aqui. Se tiver finalizado aqui a carreira de ponto baixo, eu volto com vocês pra gente continuar a peça. Fiz aqui o acabamento do segundo lado do nosso top. E aí não precisa cortar a linha, porque a gente agora vai fazer a parte de baixo dele. Eu já fiz aqui a primeira carreira da parte de baixo, que eu acho mais fácil de explicar pra vocês como é que vai ser com ela já feita. Terminei de fazer aqui a lateral aqui, né, do acabamento. Eu terminei na lateral. Não cortei a linha. Se vocês terminarem em algum outro ponto, aí vocês cortam para iniciar aqui na parte de baixo. Fiz uma carreira de ponto alto, fui fazendo ponto alto aqui embaixo. Aqui no meio fiz correntinhas, passei pro outro lado, em ponto alto até o final da carreira também. Ah, quantos pontos altos eu fiz aqui, quantas correntinhas? Isso aqui não é um número fixo. O que vocês precisam fazer é, façam um ponto alto até chegar aqui nesse meio. Coloquem o top nessa posição aqui para ele ficar com essa base mais retinha e façam a quantidade de correntes que deixa essa parte de baixo reta, junto com a carreira de ponto alto, prendendo aqui do outro lado com ponto alto também, mas deixando a mesma quantidade de ponto aqui, tanto para esse lado como para esse lado, entenderam? A gente vai fazer ponto alto, deixa ele nessa posição aqui, para ficar mais retinho aqui na parte de baixo, e o nosso bojo também. Faça um cordão de correntes para que aqui embaixo fique reto, e deixando a mesma quantidade de pontos de base aqui, prendendo aqui do outro lado também para continuar em ponto alto. Não é um número fixo, não precisa se prender a isso não. É só vocês observarem o desenho da peça de vocês, tá? Que vai dar certo. Aqui, como é que a gente vai continuar? Agora a gente vai voltar fazendo ponto alto aqui, uma segunda carreira de ponto alto. Vou fazer ponto alto aqui, e quando chegar aqui nesse meio de correntinhas, contem quantas correntes vocês fizeram e façam em torno de 2 ou 3 pontos a mais, ponto alto aqui nesse meio preenchendo, tá? E continuem aqui com ponto alto. Quando a gente terminar aqui, eu volto com vocês pra gente dar continuidade no nosso top. Fiz aqui a carreira de ponto alto, agora a gente vai fazer a lateral do nosso top. Vou subir aqui 3 correntes para simular o primeiro ponto alto. Vou fazer 2 pontos altos aqui na lateral da nossa carreira de ponto alto da base. Faço 2 pontos altos na próxima carreira. E vou fazer um ponto alto aqui nessa junção, tá vendo? Das 2 carreirinhas de base com o bojo. Fiquei aqui com 6 pontos altos.
Agora eu vou virar o trabalho fazendo diminuição aqui na nossa lateral, tá? Vou fazer aqui uma diminuição. No início aqui da carreira. Sigo aqui com um ponto alto e vou diminuir agora nos dois últimos pontos aqui, tá? Diminuir. Agora fiquei com 4 pontos altos. Vou diminuir de novo um ponto aqui para ficar com 2 pontos altos aqui na carreira da lateral. Diminuir, fiquei com 2 pontos. Agora eu vou subir 3 correntes, virar, fazer um ponto alto e agora eu vou seguir fazendo carreiras de 2 pontos altos, de ponto alto sobre ponto alto, para fazer o cordão de amarração das costas, tá? Nosso cordão de amarração vai ser de ponto alto sobre ponto alto, de carreirinhas de 2. Feita a quantidade de centímetros que a gente precisa, eu corto a linha e vou fazer a mesma coisa que a gente fez nessa lateral aqui, na outra lateral do nosso top. Terminando essa lateral, a gente corta a linha e pode arrematar os fiozinhos do nosso top, porque vai estar pronto o nosso trabalho. Esse aqui é o resultado do nosso top. Nosso top mescla, simples de fazer, rápido, econômico. Essa é uma excelente opção para você deixar aí no teu catálogo, mulher. Um beijo e até a próxima aula.